E aí pessoal, tudo bom? Nosso mundo é tão grande e diversificado que até hoje não deixa de surpreender. Todos os dias, os cientistas fazem novas descobertas, seja uma nova espécie de borboletas ou o aparecimento de uma ilha inteira. Mas às vezes, as descobertas dos pesquisadores são tão inesperadas e incomuns que são difíceis de acreditar logo de cara. Hoje vamos falar sobre 5 descobertas incríveis que podem facilmente mudar a história. Vamos lá! Dinossauro conservado. Há alguns anos, uns paleontologistas do Canadá apresentaram ao mundo os restos fossilizados de um dinossauro, cuja idade é de pelo menos 110 milhões de anos. O dinossauro era da espécie dos nodossauros, representantes do grupo dos herbívoros. Ele parece o resultado do cruzamento entre um lagarto e um leão. O fóssil foi descoberto em 2011, em uma das minas canadenses em Alberta. Durante 6 anos, os cientistas removeram cuidadosamente os restos do dinossauro da pedra. Depois de longos estudos, ele foi apresentado em um museu e agora todos podem ver esse achado. Encontrar um fóssil tão bem preservado é uma raridade incomum para os paleontologistas. Por que esse dinossauro está tão bem preservado? Muito provavelmente, ele morreu nas margens do rio, ao descer para beber água. Os fluxos de água poderiam ter levado o animal rio abaixo, diretamente para o mar, onde ele foi parar no fundo. Assim, o corpo ficou coberto de minerais e pôde ser mumificado tão bem. Esta descoberta incrível deu aos cientistas uma compensação completamente nova dos dinossauros. E talvez muito em breve, através dos esforços dos pesquisadores, aprenderemos algo novo sobre esses antigos habitantes da Terra. Trópicos na Antártida. É difícil de acreditar, mas a Antártida fria e sem vida costumava ser muito quente e densamente coberta de vegetação. Os cientistas que realizaram as operações de perfuração no local fizeram uma descoberta chocante que pode até prever o futuro da Terra, se ela continuar a aquecer como resultado da mudança climática. Segundo a pesquisa, 52 milhões de anos atrás, a temperatura na Antártida era de cerca de 20 graus Celsius e florestas tropicais exuberantes cresciam por todos os lados. Amostras de rochas sedimentares orgânicas encontradas no fundo do mar incluem restos de pólen, palmeiras, samambaias e outras plantas caracterizadas por um clima quente e úmido. Mas e se todas as geleiras derretessem agora e a Antártida voltasse a ser como antes? Uma forte mudança no nível do mar poderia inundar muitas áreas de terra. Por exemplo, mesmo um pequeno aumento no nível de água pode inundar cidades como Nova York ou Hong Kong. Esperamos que a Antártida não derreta, embora já existam os pré-requisitos para isso. Repetidamente surgem informações que o derretimento do gelo e o aquecimento gradual em algumas partes do mundo ocorrem regularmente. Atlântida no Saara. Por muitos anos, um grande número de pessoas tentou encontrar a Atlântida, desaparecida na antiguidade. Como muitos lugares se assemelhavam apenas parcialmente à descrição desse lugar feito por Platão, a história do antigo estado, na maioria dos casos, parecia apenas uma lenda. Mas não faz muito tempo, os pesquisadores persistentes puseram sua atenção em um lugar incomum da Terra, sobre o qual muitas pessoas sabiam antes, mas jamais o associaram à antiga cidade. Estamos falando da estrutura de Richat, chamada de Olho do Saara, localizada diretamente no deserto, porém perto do oceano. Este lugar estranho tem uma forma arredondada e a terra aqui consiste de anéis, entre os quais parece que uma vez fluiu água, como evidenciado pelos sinais dos fluxos. A forma e o número de anéis lembram muito as antigas descrições e desenhos da Atlântida. Além de formas e tamanhos precisos, existem montanhas nas proximidades sobre as quais Platão também escreveu. Curiosamente, os cientistas não poderiam dar uma explicação precisa para a aparência deste lugar. Sua estrutura assemelha-se a uma criação humana, que foi destruída por fortes ondas de um tsunami, e é exatamente assim que a Atlântida chegou ao fim. A julgar pelas descrições, é digno de nota que, de acordo com os cientistas, a Terra realmente sofreu fortes mudanças climáticas há aproximadamente 11.500 anos, precisamente quando a Atlântida supostamente desapareceu. Inicialmente, os egípcios que moravam não muito longe do lugar encontrado contaram sobre o antigo estado em suas histórias. Dado esse número de fatos, hoje essa é a hipótese mais plausível sobre a localização da Atlântida. Chineses e Estados Unidos.
Um explorador de Illinois fez uma descoberta importante que pode reescrever bastante a história da descoberta da América. No Parque Nacional Petroglyph, em Albuquerque, eles encontraram centenas de artigos hieróglifos chineses datados do século XIV a.C. Se este é realmente o caso, então significa que os chineses descobriram o continente americano antes de Colombo. Antes, se acreditava que os hieróglifos foram feitos pelos povos indígenas da América. No entanto, estudos detalhados mostraram que alguns personagens são semelhantes à era chinesa da dinastia Shang. Curiosamente, sinais semelhantes aos escritos chineses também foram encontrados em outras partes dos Estados Unidos, nos estados do Arizona e Nevada. Em geral, foi possível identificar 84 pictogramas idênticos aos antigos caracteres chineses e, em alguns casos, formam um texto coerente e compreensível. A probabilidade de que os imigrantes chineses tenham feito esses símbolos após a descoberta da América é extremamente pequena, já que após a queda da dinastia Shang, essa versão da escrita chinesa foi completamente esquecida e perdida. No momento, apenas um pequeno número de cientistas conhece esses hieróglifos e eles ainda não conseguiram decifrá-los completamente. Aparecimento das primeiras pessoas. Descobriu-se recentemente na Alemanha uns restos misteriosos de dentes que podem muito bem mudar a noção do aparecimento das primeiras pessoas. Até recentemente, acreditava-se que as pessoas surgiram no território do continente africano, a partir de onde se espalharam pela Terra. Esta teoria foi baseada nos restos dos esqueletos Lucy e Ardi, encontrados na Etiópia. Os dentes encontrados na Alemanha são muito próximos daqueles encontrados na África, só que eles são 4 milhões de anos mais velhos. Os restos de um cavalo pertencente a uma espécie extinta ajudaram a estabelecer a sua idade. A idade dos dentes achados é de 9,7 milhões de anos. São os mais antigos já encontrados. A pesquisa odontológica está em andamento há muito tempo, mas depois que a nova hipótese foi apresentada oficialmente, ela começou a prenunciar a necessidade de reescrever a história humana mais uma vez. Bem, hoje você aprendeu sobre algumas descobertas interessantes que ocorrem regularmente entre nós. Vamos esperar o que mais será capaz de nos surpreender neste mundo misterioso no futuro. Bem, isso é tudo por hoje. Tchau!